Eu acho que não, porque são pontos fundamentais da fé católica. Se você pegar todos os críticos do Concílio Vaticano II, que hoje são chamados tradicionalistas principalmente, e você analisar verdadeiramente o argumento deles, sem ficar fazendo chacota, sem ficar falando que eles são heréticos, que eles são cismáticos, nada disso, se for sincero e honesto, você vai ver que faz muito sentido. Por exemplo, alguns bispos alertaram, principalmente, que agora está em alta, todo mundo está falando, do Dom Lefebvre, Dom Marcel Lefebvre, que foi o fundador da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Ele foi um dos que alertou de que depois que passasse toda essa reforma, devido ao Concílio Vaticano II, porque assim, o Concílio Vaticano II não definiu nenhum dogma, nada. Foi muito mais questão disciplinar e uma coisinha ou outra, diferente dos outros. Mas o que eles alertaram? Que o espírito do concílio, que era o que não está escrito no concílio, é que ia devastar, de certa maneira, a igreja, que ia virar de cabeça para baixo. Ele alertou sobre isso. Né? Então, se você olhar, analisar esses argumentos e olhar toda a história da igreja, você entender o que era antes e o que é hoje, você vai ver que faz algum sentido. Em primeiro momento, você não pode nem aceitar. Você pode trazer novas críticas, novas objeções, mas seria válido que todo católico olhasse isso sem falar, nossa, lá vem esses caras cheirando naftalina, mofo, entendeu? E analisar com verdade, com honestidade, você vai ver que faz sentido. Ao invés de tomar partido, não tome partido. Analise. Eu não acho ruim, não. Eu acho que eu até acho bem interessante esses tipos de conversa. Porque, assim, eu tenho muitas dúvidas, não vou falar críticas, mas dúvidas. Não, e críticas também, porque coisas, de coisas que eu fui conhecendo com o meu caminhar e tudo mais. O que eu não acho legal é quando vem uns caras desse e já parte pra ignorância, né? Tipo, eles querem defender o lado deles, mas sendo ignorante com o meu lado, né? Eu acho que quando tem uma conversa realmente bacana, que nem você falou, você vai parar e vai ouvir. Depois você para e me ouve. Sim. E a gente vai trocando essa ideia, né? Não é que nem você falou, não é vou acreditar no cara em 5 minutos, não, mas... Exato. Mas é realmente ver o lado dele. Realmente, eu acho que muita coisa foi mudada de forma errada, mas tem muita coisa que eu sou a favor também. Talvez por também ter crescido um pouco dentro da renovação, né? Sim, sim. De ser um pouco mais carismático. E hoje eu não consigo ver, às vezes, algumas coisas dentro da igreja sem o lado carismático, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu vou para São Paulo, eu adoro ir no Mosteiro de São Bento, porque lá é uma missa super tradicionalista. Os caras têm canto gregoriano, leituras em latim, não sei o que lá, eu acho lindo. Mas não é tridentina ainda. Não sei, não, acho que tridentina não. O padre ainda tá de... Não, fica de frente. Tá. Mas eu nunca fui numa missa tridentina. Não sei nem onde tem isso. Tem que ir. E assim, eu acho lindo. Mas é uma coisa que eu acho que eu não teria no meu dia a dia. Uma vez ou outra, eu acho muito bacana ir lá. Tive a experiência de ir numa missa em Portugal, né? Então, assim, é outra cultura, é outro tipo. Mas lógico que o foco é sempre o mesmo, né? Sim. Eu fiz em 2022, eu já conhecia a missa tridentina, eu já sabia de um grupo... Eu não gosto de usar esses termos, os tradicionalistas, os conservadores, os progressistas, os carismáticos, mas às vezes a gente tem que usar para saber do que a gente está falando. Sim. Né? Eu conheci esse grupo por questão de estudos, né? Eu sabia da existência desse grupo, mas eu estava na minha, ali estudando, lendo documentos da igreja, documentos de santos e assim por diante. E eu sabia desse grupo, já tinha visitado uma vez esse grupo numa missa que tinha. Aí um rapaz, ele mandou uma mensagem através de um amigo, ele falou assim, falou pra esse cara, falou assim, ó, fala pro Maicon, ele não conversava comigo, esse cara, ele só me acompanhava em rede social. Fala pro Maicon que o catolicismo que ele tá buscando, ele só vai encontrar em tal lugar. Que era na fraternidade. Falei, meu Deus, esse cara tá mandando uma mensagem dessa. Quem que é esse cara pra falar isso pra mim? E não sei o quê. Falei, tá bom, vai. E comecei a participar, isso foi no início de 2022. Uma vez ou outra eu ia e tal. Mas aí o que eu decidi fazer, de fato?
eu decidi experimentar a tal da tradição, que todo mundo fala, que uns falam que é coisa de herege, outros falam que é coisa de cismático, outro que é coisa de sede vacantista, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você conhece esse termo, sede vacantista, né? Uhum. É um grupo que fala que a sé de Pedro está vacante, que não tem papo. Não tem papo. Né? Que o papo que está lá é um impostor e assim por diante. Coisa que a fraternidade não fala, e nunca disse e nunca ensinou. Falei, eu vou experimentar isso, eu quero saber o que esses caras tanto falam de tradição, que tem de diferente de tudo que eu vi. Só que assim, por que eu decidi isso? Porque o que eu estava vivendo, perto de tudo que eu já tinha adquirido de leitura, eu estava vendo que existia uma coisa muito errada dentro da comunidade que eu estava. Eu não quero nem falar a comunidade, porque assim, eu amo muito o padre que estava lá, eu amo até hoje, inclusive todos os padres que eu passei, né, são padres que eu amo eles, rezo por eles. Só que a gente via, por exemplo, a Deise, minha esposa, ela é catecista, foi catecista. E ela, cara, a gente tinha um livrinho verde, que eu nem lembro o nome daquela porcaria daquele livro, que é pura teologia da libertação, que não ensinava nada da igreja, que mandava a molecada abraçar a árvore no meio da praça, sentar no chão, fazer um círculo. Pá, pelo amor de Deus, bicho. Então eu tava... Cara, aí que começou a me doer. Falei, não, eu sou adulto, eu consigo ver algumas coisas e separar, eu buscar. Mas eu estou colocando os meus filhos nessa formação. Além da minha esposa ser catequista e ela ver que existia alguma coisa errada, ela fala assim, não vou ensinar isso aqui. Não dá pra ensinar isso aqui que tá passando aqui, né? Aqui que eu instruí ela, falei assim, pega o que realmente tem que ser ensinado dentro do catecismo, ensine para as crianças, faça um relatório e apresente pro padre, aqui nesse livro tá falando para falar isso, aquilo. Eu não vou falar sobre isso por causa disso, aquilo. Então eu segui nessa linha segundo a Igreja Católica. Só que isso aí gera um ruído, gera um bafafá perto de coordenadores de catequese gigantesca. Uhum. Aí o que eu pensei? Bom, o cara me mandou essa mensagem, me provocando. Os meus filhos indo pra catequese, sentando debaixo de árvore, acendendo vela, abraçando árvore e lambendo samambaia. Né? Chico Xavier substituiu São Francisco de Assis. Cabala. Cara, pelo amor de Deus, isso não é igreja católica, eu tava pensando. Eu não quero isso pros meus filhos. Eu vou experimentar a tal da tradição. E fui. Cara, até hoje, tudo que eu... Porque assim, experimentar é você viver a comunidade. Sim. Não é simplesmente você ir uma vez ou outra. Tudo de catequese para adulto, catequese para criança. Tudo, todas as formações puramente católicas. Puramente católicas. Nada de invenção, nada de novo. A igreja ensina isso, então é assim, assado. A tradição sempre ensinou assim, assado. É isso que a igreja ensina. Documento da igreja, magistério da igreja. Só isso. Cara, é isso que eu preciso. Eu não quero um catequista falando que a cabala, sei lá o que a cabala ensina a cabala para os meus filhos. Que Chico Xavier não sabe diferenciar Chico Xavier de São Francisco de Assis. Não dá. Né? Então, assim, todo o alimento que eu estou recebendo hoje, da tal da tradição que todo mundo fala, que para mim é puro catolicismo, para mim faz total sentido e está fazendo um bem imenso para minha alma. Inclusive para os meus filhos. Quantas vezes os meus filhos hoje chegam para mim sobre determinada coisa da igreja, que eu tô lá conversando com a Deise, alguma coisa assim, eles falam, não, mas não é isso aí não. E eles implementam, colocam coisas dentro do que eu estou conversando. Não, porque a igreja ensina assim, assado. Que a igreja não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, caramba, meus filhos tá nesse nível falando essas coisas para mim, né? Então, isso me preocupa, né? Porque eu vejo qual que é a defasagem que eu tenho de catequese, né? Mas me deixa tranquilo porque eles estão tendo uma boa formação. Então, assim, se você for falar, Michael, tá, então quer dizer que você não... eu não estou excluindo a renovação carismática, não estou excluindo as comunidades que existem hoje, a maneira que tá, não é isso, não estou querendo dizer isso, estou falando da minha experiência, do que eu decidi viver e do que eu estou recebendo, né, do alimento que eu estou recebendo e o quanto isso está fazendo bem para minha família.